Após a Conmebol Sul-Americana definir suas 32 equipes classificadas com o encerramento da primeira fase e os confrontos iniciais da Conmebol Libertadores, a entidade que rege o futebol sul-americano confirmou na última segunda, dia 20, como ficaram os potes para o sorteio dos grupos. As 4 últimas vagas ficarão com times que levarem a pior na terceira fase eliminatória da Conmebol Libertadores. O sorteio dos grupos acontecerá no dia 27 de março. O futebol brasileiro terá 7 representantes nesta temporada em busca da taça. O São Paulo, atual vice-campeão, se juntará a Fortaleza, América Mineiro, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino e Santos. Os 28 times já classificados para a Conmebol Sul-Americana foram divididos em 4 potes de acordo com o ranking da Conmebol, referente a dezembro de 2022. Já os 4 clubes que entrarem via Libertadores foram colocados automaticamente no pote 4. O São Paulo está no pote 1, junto com Santos, Peñarol, LDU, Estudiantes, São Lourenço, Emelec e Independente Santa Fé. A final da Conmebol Sul-Americana de 2023 acontecerá no dia 28 de outubro e terá como sede a cidade de Montevidéu, no Uruguai, em estádio ainda a ser definido. O São Paulo é o segundo clube mais bem colocado no ranking da Conmebol entre aqueles que disputarão a Copa Sul-Americana de 2023, figurando mais uma vez como um dos favoritos a conquistar a competição, da qual foi vice no ano passado. O São Paulo é o 9º colocado geral do ranking da Conmebol de 2023. Entre os clubes que disputarão a Sul-Americana, apenas o Peñarol do Uruguai está à frente na 8ª colocação. O tricolor já chegou a 2 finais da Sul-Americana em sua história. Em 2012, contra o Tigre da Argentina, se sagrou campeão em partida que não teve segundo tempo após uma grande briga entre membros da delegação rival e policiais militares nos corredores do Morumbi. 10 anos depois, quis o destino que o São Paulo disputasse novamente uma final de Copa Sul-Americana, desta vez contra o Independente Del Valle, mas a equipe comandada por Rogério Ceni não conseguiu levar o bicampeonato para casa, amargando uma derrota incontestável por 2-0 em Córdoba, na Argentina. A Libra, Liga do Futebol Brasileiro, aprovou no início de março uma nova divisão de dinheiro de TV para o brasileiro a partir de 2025. O modelo teve concessões de Flamengo e Corinthians para reduzir a diferença para os clubes que menos ganham, mas lhes dá garantia de manter as receitas atuais. O grupo agora divulgou como são as regras de distribuição das receitas, que deixam a distância entre os clubes em um máximo de 3,34 vezes na fórmula definitiva. O sistema será implantado em todo o brasileiro se houver um acordo com os clubes da Liga Forte Futebol. A LFF tem ainda questionamentos ao modelo da Libra, como as garantias para Flamengo e Corinthians, o percentual da Série B e o período de transição. Estão dentro da Libra clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Grêmio. O modelo divulgado pela Libra prevê 2 fases com divisões de receitas diferentes. Cada fase depende da arrecadação da Liga. Na fase de transição, Flamengo e Corinthians têm a garantia de manter os valores atuais recebidos. Diz o texto da Libra o seguinte, abre aspas, transição do modelo atual para o futuro sem que qualquer clube tenha queda de receita em benefício dos demais. Clubes que fazem a maior concessão na formação da Liga, Flamengo e Corinthians, são resguardados pela cláusula, fecha aspas. Se a receita da Série A for menor ou igual à temporada 2022, Flamengo e Corinthians manterão os percentuais de receitas do ano passado. Se os valores forem superiores, os 2 clubes só mantêm os valores absolutos, isto é, quanto ganham atualmente em milhões. Os outros clubes crescem percentualmente. Pelas regras expostas, o modelo de transição prevê a divisão de receita de 40% igual, 30% por performance esportiva e 30% de audiência. Esse modelo valeria por 5 anos ou até se atingir o valor de 4 bilhões de reais de receita total da Liga, o que vier primeiro. No modelo definitivo, a distribuição de receita é de 45% igual, 30% por performance e 25% por audiência. Assim, é reduzida a diferença de quem está no topo até quem está embaixo para a proporção de 3,34 vezes. A LFF defende um máximo de 3,5 vezes. Em comparação com o modelo de divisão de receita do brasileiro, baseado em contratos individuais, a Libra informa que 30% é distribuído de forma igualitária, 22% por performance e 48% por audiência. A Libra apresentou uma tabela de simulação do que seria a distribuição de dinheiro em 2021, caso já valesse essa fórmula.
Neste caso, não há garantia, porque foi considerado o cenário com 4,25 bilhões de reais de receitas. Esta é a estimativa do grupo para arrecadação, com todas as vendas comerciais da Liga do Brasileiro. Pela tabela, o Flamengo ganharia 398 milhões de reais, o Corinthians 355, o São Paulo 305 milhões de reais, o Palmeiras 294, o Fluminense 264. O time com menor receita seria o Cuiabá, com um total de 119 milhões de reais. Essa simulação é com o cenário mais extremo. Abre aspas. Simulação captura o cenário mais distante possível entre primeiro e últimos colocados. Fecha aspas, diz a Libra. Clubes da Libra e da LFF já tiveram uma reunião entre clubes para conversar sobre um possível acordo. O encontro foi classificado pelas duas partes como amistoso. Ainda há discordâncias entre os dois lados sobre o modelo de divisão. Como vocês já devem estar sabendo, São Paulo deve passar por uma pequena reformulação no seu elenco para a próxima temporada. A diretoria está monitorando alguns nomes para reforçar o plantel na sequência do ano. As posições que estão sendo analisadas são a lateral esquerda, ponta, meia armador e um centroavante. Mas saídas também devem acontecer. De acordo com apurações do Bola VIP Brasil, o técnico Alex Souza, que hoje está no Avaí, mas esteve nas duas últimas temporadas comandando o sub-20 do tricolor paulista, quer a chegada de pelo menos 4 jogadores do atual elenco de Rogério Ceni para a sequência do ano no Avaí. A reportagem descobriu que Alex quer fazer uma limpa no São Paulo, que alguns nomes que podem ser emprestados são os dos meias Léo Silva e Rodriguinho, além do atacante Juan Santos. O quarto nome não foi identificado ainda, mas também deve estar atualmente no elenco principal, como Belém, Pedrinho e Patrick Lanza. O São Paulo ainda quer estudar as condições de um empréstimo ou, se vale a pena em alguns casos, descer dos atletas para jogar no sub-20. Juan Santos estourou a idade e não pode voltar às categorias de base. A diretoria quer aguardar a busca de reforços para tomar uma decisão sobre os empréstimos. O técnico Belletti do Sub-20 do São Paulo recebeu duas novidades. O clube renovou por um ano o empréstimo do atacante nigeriano Aziz, de 19 anos, e registrou também o atacante ganês King Faisal, contratado recentemente para as categorias de base. A renovação de Aziz e o registro de Faisal apareceram na tarde de ontem no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Assim, o ganês recém-chegado está liberado para estrear pelo clube nesta quinta-feira, diante do Atlético Goianiense em Cotia pelo Brasileirão Sub-20. O lateral direito Raí Ramos, do Ituano, foi oferecido para o São Paulo. O nome está sendo estudado pela diretoria e comissão técnica, mas agrada em um primeiro momento. Ele tem contrato até novembro com a equipe de Itu. Seria aí mais uma opção para substituir Natan caso o jogador saia do São Paulo.